Maria estava exausta, com os olhos escurecidos e a mente exausta por anos de luta. Todas as manhãs ela acordava sentindo o peso da batalha que travou incansavelmente, lutando pelo seu casamento, pela sua família, por si mesma. Mas tudo acabou desmoronando. O divórcio não foi apenas uma separação judicial, foi um abismo que a engoliu. Era como se a vida que ela construiu durante mais de 10 anos tivesse evaporado num estalar de dedos. O marido, com a sua frieza calculada, tinha levado a casa, as poupanças, o carro, tudo o que tinham adquirido juntos, como se nada do que partilhassem tivesse valor. Ela se sentia vazia, perdida, sem direção, como uma concha vazia lançada pelas ondas de um oceano impiedoso. Mas o que mais a magoou não foi tanto a perda material. Não, foi a dor de ver a filha, Léa, uma menina de 14 anos, devastada pela mesma lágrima. Léa testemunhou a lenta degradação da família, no dia em que a casa, antes cheia de risos e projetos comuns, se tornou um espaço de tensão permanente. Maria lembrou-se dos momentos em que viu o marido ficar cada vez mais distante, quando o riso deu lugar a silêncios constrangedores, onde os beijos matinais foram substituídos por olhares esquivos e discussões mal sussurradas. Léa, tão jovem, viu o pai transformar-se num estranho insensível e desdenhoso, um homem que ela não reconheceu na sua frieza. E apesar de tudo isso, Léa teve que carregar um fardo que toda criança deveria ser protegida de carregar. O peso de uma separação violenta, a injustiça de ver um pai se afastar, o medo do abandono. Maria se odiou por isso. Cada sorriso de Léa, cada gargalhada abafada ou cada expressão triste que via no rosto da filha lembrava do fracasso de sua própria família. Ela deu tudo para preservar esse núcleo, pensou. E ainda assim tudo se despedaçou, deixando para trás fragmentos de uma vida despedaçada. A culpa a corroeu, segurando-a em um abraço implacável, fazendo-a duvidar de si mesma a cada passo. Ela se perguntou se tinha feito as escolhas certas, se tinha amado o suficiente, se tinha protegido a filha o suficiente. Mas, mais do que tudo, ela se sentiu traída pelo sistema, pelo marido, pela sociedade, por ela mesma. Após a separação, Maria não tinha para onde ir. Seus velhos amigos haviam desaparecido e suas ligações e mensagens se tornaram cada vez mais raras. Seu círculo havia diminuído porque, no divórcio, havia alianças invisíveis, divisões nas quais ela nunca quis acreditar. O marido, com seu sorriso perfeito e a sua capacidade de seduzir as pessoas, tinha conseguido atrair a simpatia dos outros, enquanto Maria se encontrava isolada, sem recursos. Não lhe restava mais nada, exceto o desejo feroz de não se deixar engolir pela amargura. A raiva, e não a tristeza, foi o que a impulsionou, uma raiva silenciosa, mas determinada. Mas por baixo dessa raiva havia um oceano de vazio, um eco do que ela havia perdido. Foi com essa resiliência desesperada que ela foi até a madrinha, Solange, em um pequeno apartamento no centro da cidade. Solange sempre foi um modelo de força silenciosa, uma mulher ao mesmo tempo gentil e decidida, capaz de trazer calor reconfortante nos momentos mais sombrios. Maria se lembrou de sua infância, da forma como Solange a colocou sob sua proteção após o desaparecimento de seus próprios pais. Ela não teve filhos, mas deu a Maria um amor inabalável, o amor incondicional de uma mãe. Solange era a estrela fixa no céu de Maria, a luz suave e tranquilizadora no mundo que se tornará incerto. O apartamento de Solange, modesto mas acolhedor, parecia um refúgio de paz, um espaço fechado onde o mundo exterior parecia desaparecer. Decorado com fotografias antigas que contavam histórias esquecidas e vasos de plantas que traziam um toque de vida e cor, proporcionava uma sensação de equilíbrio. Cada objeto parecia ter uma história, uma memória. Foi o lugar onde Maria encontrou refúgio na sua juventude, um lugar de amor e serenidade. Mas hoje, voltar depois de tantos anos não foi uma fonte de conforto. Pelo contrário, pareceu-lhe uma admissão de fracasso. Ela não esperava que sua vida trouxesse de volta para cá, para aquele apartamento, como uma fugitiva, uma pessoa que voltou de cabeça baixa depois de ter perdido tudo. A humildade a estava corroendo. No dia em que chegaram, o céu estava cinzento, como se o mundo exterior partilhasse o seu estado de espírito. Não havia luz nem calor no ar, apenas uma indiferença pesada, uma névoa espessa que parecia ter se instalado sobre a cidade. Maria arrastou as malas atrás de si, pesadas com tudo o que carregava dentro, sonhos desfeitos, esperanças esmagadas, lembranças dolorosas. Ela avançou sem dizer uma palavra, com as costas dobradas sob o peso de sua própria história.
Léa caminhava atrás dela, silenciosa, com os olhos baixos, evitando o olhar dos transeuntes. Ela parecia querer desaparecer no chão, como se a realidade fosse insuportável demais para ela. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo, não conseguia compreender a magnitude do vazio, mas sabia que tudo havia mudado. Sua vida, que alguns meses antes ainda parecia cheia de possibilidades, havia desabado, assim como a de sua mãe. Solange os recebeu com um sorriso reconfortante, o rosto marcado pelos anos, mas adornado com uma doçura infinita. "Você está em casa", disse ela com uma voz suave, cheia de calor. Mas Maria sabia que o acolhimento de Solange, embora sincero, não seria suficiente para apagar a dor que havia dentro deles. O peso do passado era muito pesado, muito ancorado em seus corações para desaparecer tão facilmente. E mesmo que a madrinha fosse infinitamente gentil, Maria sabia que a casa, tão cheia do amor de Solange, não era grande o suficiente para conter toda a dor, raiva e culpa que agora lhes pertencia. A dor da realidade deles penetrou em todos os cantos do apartamento, criando uma distância invisível, mas palpável, entre eles e a paz que Solange parecia oferecer. Os primeiros dias foram um turbilhão de silêncio e adaptação, um emaranhado de gestos mecânicos e pensamentos atormentados. Maria, exausta, levantava-se cedo todas as manhãs para fazer café, como um autômato, guiada por um sentido de urgência que a impulsionava a seguir em frente sem pensar. Mas cada movimento, cada gesto da vida cotidiana parecia oprimido pelo peso da sua nova realidade. Suas mãos às vezes tremiam enquanto ela colocava o leite na xícara, e as palavras que pronunciava em voz baixa perdiam-se no ar, sem eco. A luz cinzenta que se filtrava pelas cortinas, o silêncio pesado do apartamento, parecia querer engolir a sua alma, pressionando-a contra as paredes deste novo espaço apertado. Ela não conseguia entender como ela chegou ali. Já não era a casa que ela imaginara, nem a vida que sonhara. Léa, por sua vez, trancou-se no quarto, como um animal ferido tentando se esconder do mundo. Ela passava cada vez mais tempo lendo livros que nem sequer abria ou se perdendo nos mundos virtuais de seus videogames. Era sua forma de fugir, de escapar da realidade que o sufocava. Mas no fundo, Léa sentia um mal-estar profundo, uma dor surda que não se dissipava. Ela não conseguia aceitar que sua vida, como ela a conhecia, tivesse acabado. A imagem de família unida, de lembranças felizes compartilhadas com o pai, se fragmentava a cada dia um pouco mais. Cada gargalhada, cada memória preciosa ficou embaçada, como uma foto antiga desaparecendo sob a luz. Léa sentiu-se perdida em um oceano de confusão. Ela não era mais filha da família que conhecia. Ela não era mais a criança que ia para a cama sabendo que os pais estavam ali, juntos, para cuidar dela. Sua mãe, que já foi seu pilar, parecia tão perturbada quanto ela. Ela agora buscava uma nova identidade, assim como Léa. Mas sem guia, sem pontos de referência. A dor de ter sido abandonada pelo pai, mas também a dor de presenciar a transformação da mãe, a assombrava a cada momento. Solange, por sua vez, observou tudo isso com sabedoria natural, mas com uma preocupação que não conseguia esconder. Ela sabia, no fundo, que o tempo era um aliado na cura de feridas invisíveis, mas temia que elas fossem profundas demais para que o tempo sozinho pudesse apagá-las. Ela podia ver claramente as mudanças na dinâmica entre Maria e Léa, a distância que crescia lentamente entre elas, essa tensão quase palpável que pairava no ar. Solange não queria forçar as coisas. Ela não era de forçar conversas ou gestos que pudessem parecer artificiais. Ela respeitava a dor deles, mas temia que o silêncio, que poderia ser um refúgio temporário, se tornasse uma armadilha insidiosa. Uma armadilha onde coisas não ditas se acumulariam e as feridas apodreceriam lentamente. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde esse silêncio teria de ser quebrado, mas não sabia como. Ela não sabia como ajudar, nem por onde começar. Certa manhã, quando Maria se preparava para sair em busca de emprego, Solange chamou-a de lado. Os dois ficaram na entrada, a luz do amanhecer filtrando-se pela porta entreaberta, lançando sombras suaves no chão. Solange voltou-se para Maria com um olhar cheio de ternura, mas também de seriedade. Maria, você tem que lutar por você, pela Léa. Você é mais forte do que pensa. Não deixe que essa situação te defina. Suas palavras eram simples, mas carregadas da verdade de uma vida vivida com resiliência. Elas ecoavam na cabeça de Maria o dia todo. Eram palavras simples, palavras cheias de verdade,
mas Maria não conseguia deixar de se sentir tão pequena, tão frágil, como se tudo o que ela havia sido tivesse sido levado embora com sua antiga vida. Porém, havia algo nos olhos de Solange, uma calma e determinação luz, que despertou uma faísca dentro dela. Talvez ela ainda não estivesse quebrada, talvez ainda houvesse algo vivo dentro dela, algo que ela nem sabia que tinha. Solange não precisava dizer a ele que tudo seria fácil. Nas semanas seguintes, Maria começou a se reinventar. Aos poucos, ela procurou trabalho, inscrevendo-se em aulas noturnas online para aprimorar suas habilidades, com o coração batendo forte com a ideia de recuperar alguma aparência de estabilidade. Mas apesar de seus esforços, ela não podia ignorar o fato de que Léa estava gradualmente se distanciando, como uma estrela desaparecendo na escuridão. A menina estava fisicamente presente, mas sua mente parecia estar em outro lugar de um mundo que ela não queria compartilhar. Suas notas na escola começaram a cair, ela saía sem avisar, recusava-se a atender as ligações da mãe. Às vezes, Léa se fechava completamente, evitando até o olhar de Maria. O silêncio que reinava no apartamento tornou-se cada vez mais pesado, como uma tempestade prestes a estourar. Maria sentiu que algo se rompia dentro dela, um elo invisível mas essencial, um fio tênue que ainda as unia, mãe e filha. Ela não sabia como quebrar esse círculo de silêncio, como chegar até a filha sem forçá-la a confiar. Ela se sentia impotente, como uma estranha na vida de Léa. Um dia, Maria tomou coragem com as duas mãos. Ela sabia que era a hora. O silêncio que se instalou entre eles tornou-se insuportável, pesado de palavras não ditas, de feridas invisíveis. Ela entrou na cozinha, onde Léa estava sentada à mesa, absorta no telefone, com uma aparência distante, como se tudo ao seu redor fosse uma ilusão. Seus olhos estavam grudados na tela, mas Maria sabia que por trás dessa aparente indiferença havia um oceano de dor. Ela se aproximou lentamente, respirando fundo antes de colocar a mão no canto da mesa, hesitando por um momento, como se quisesse testar se ainda conseguia alcançar a filha. Léa, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você não entende tudo o que aconteceu e que se culpa. Mas estou aqui, sempre lá para você. E você não precisa fazer isso sozinha. Sua voz estava calma, mas a emoção que a percorreu fez suas palavras estremecerem. Ela sentou-se ao lado da filha, pegando delicadamente sua mão, um gesto simples, mas pesado com tudo o que ela não havia dito até então. É difícil para mim também, mas juntos vamos superar isso. Léa não respondeu de imediato. Ela manteve os olhos fixos no telefone, como se apenas olhar para ele ajudasse a protegê-la do olhar da mãe. Alguns segundos se passaram, longos e pesados, antes que ela finalmente olhasse para baixo, como se o esforço de encarar a mãe fosse intenso demais. Sua voz, quando finalmente falou, era baixa, trêmula, como se cada palavra fosse um fardo. Odeio que tudo esteja diferente agora. Odeio esta vida. Quero meu pai, quero a casa velha. Quero que tudo volte a ser como era. As palavras de Léa atingiram Maria como um tapa, mas de forma gentil, uma dor que ela sabia ser inevitável. Ela sentiu um nó se formando na garganta, tristeza e frustração misturadas com culpa. Maria fechou os olhos por um momento, como se quisesse conter as lágrimas. Ela sabia que Léa estava certa, que nada mais seria como antes, que a antiga vida parecia irrevogavelmente perdida. Mas esta realidade, embora absoluta, não foi o fim. Ainda não. Ainda havia uma possibilidade de cura, um caminho, por mais tortuoso que fosse. Maria respirou fundo e, com uma ternura quase dolorosa, apertou um pouco mais a mão de Léa. Eu sei, minha querida. Eu sei que você quer que tudo volte a ser como era. Mas a verdade é que não será esse o caso. E não vou mentir para você. Mas não é o fim. Este momento, o que está acontecendo conosco, é um ponto de viragem. E juntos, vamos encontrar uma maneira de nos reconstruir. Léa levantou lentamente a cabeça, seus olhos misturando raiva e desespero. Ela queria lutar, afastar essa realidade, mas nos olhos da mãe ela viu algo que a fez hesitar. Não era pena o que ela esperava, mas sim amor firme, uma promessa silenciosa de que ainda poderiam seguir em frente juntos. A resignação aos olhos de Maria não era abandono, mas aceitação. Ela não iria desistir. Foi um momento frágil, mas marcou um ponto de ruptura na relação entre mãe e filha. Foi o início de algo novo, talvez não recompondo tudo,
mas encontrando uma maneira de seguir em frente juntos. E naquele exato momento, uma centelha de confiança reacendeu-se no coração de Leah, mesmo que ela ainda não conseguisse compreendê-la totalmente. Os dias que se seguiram foram marcados por pequenos passos, quase imperceptíveis no início, mas que, no seu conjunto, acabaram por fazer a diferença. Maria, a princípio trêmula, começou a encontrar equilíbrio em suas novas rotinas. Procurou trabalho, redescobriu competências que não sabia ter e, aos poucos, a frágil estrutura do seu cotidiano foi se fortalecendo. Leah, por sua vez, continuou lutando contra seu desconforto, mas começou a se revelar um pouco mais a cada dia. Às vezes ela lutava para manter distância, mas outras vezes ela se deixava levar, mesmo que apenas por alguns momentos, para a segurança do olhar da mãe. Momentos de cumplicidade, embora raros, foram sentidos. Uma gargalhada, um momento partilhado de silêncio à volta da mesa de jantar, uma discussão sobre coisas triviais, mas que nos permitiu redescobrir uma humanidade esquecida. As paredes entre eles estavam rachando lentamente. O silêncio, uma época repleta de palavras não ditas, tornou-se gradualmente mais confortável, menos opressivo. As pequenas vitórias diárias, um novo emprego para Maria, um sorriso trocado entre mãe e filha, foram como sementes que plantaram juntas, pequenas promessas de um futuro que ainda não estava gravado na pedra. Solange, embora não tenha interferido no relacionamento deles, viu a evolução. Ela lhes ofereceu o espaço necessário, a tranquilidade, mas também um amor que não pedia nada em troca. Ela sabia que Maria e Leah precisavam de tempo, mas também de espaço para se redefinirem. Às vezes bastava estar ali, para garantir discretamente que a dor não os engolia inteiros. Não existia fórmula mágica, mas existia amor constante, apoio silencioso mas inabalável. Com o tempo, as raízes da resiliência começaram a criar raízes. Passo a passo, Maria e Leah reconstruíram algo sólido, não redescobrindo a antiga vida, mas criando uma nova. Um capítulo feito de descobertas mútuas, de perdão não expresso mas sentido, de amor partilhado e, acima de tudo, de força para recomeçar, mesmo quando tudo parecia ter acabado.